Falkenheim, onde a Alemanha nazista está começando a colapsar. É a casa de Jojo, um menino de 10 anos que mantém Adolf Hitler como seu amigo imaginário, mas não consegue amarrar os próprios sapatos. Ele é um verdadeiro nacionalista e um fanático, doutrinado com ideais nazistas e ansioso para ajudar seu país durante a guerra, e é por isso que ele está se juntando ao Jungvolk, a seção júnior da juventude hitlerista, com seu amigo Jörg. Eles estão passando todo o fim de semana em um acampamento dirigido pelo capitão Klensdorf, seu segundo em comando, Freddy Finkel, e Fräulein Hamm, que está encarregada da Liga das Meninas Alemãs. Eles recebem uniformes e uma adaga especial antes de serem levados para experimentar várias atividades, como lançamento de granadas, escavação de trincheiras, leitura de mapas, e defesa contra gás, ou pelo menos, os meninos. As meninas são ensinadas a curar feridas, arrumar camas, e como engravidar. Jojo se sai bem em atividades como descrever pessoas judias e queimar livros, mas quando se trata de combate corpo a corpo, ele fica assustado e se esgueira para longe, chamando a atenção dos meninos mais velhos. Quando chega a hora do menino aprender a matar, esses adolescentes veem o quão hesitante Jojo está, e colocam um coelho em seus braços, pedindo que ele demonstre. Jojo jura que não está com medo, mas ainda assim não consegue se convencer a fazer isso. Então ele tenta soltar o coelho, no entanto, aquele garoto adolescente o agarra antes que ele possa fugir, e o mata ele mesmo, passando então a zombar de Jojo por seu fracasso. Como ele está assustado como um coelhinho, eles começam a chamá-lo de Jojo Rabbit, o que o deixa chateado, e o faz correr para a floresta. Enquanto ele está sentado chorando, o Hitler imaginário aparece e lhe diz que os coelhos são na verdade muito corajosos. Eles saem para o mato para pegar suas cenouras e precisam ser astutos para não serem pegos. Motivado como coelho forte, Jojo corre para o acampamento. Lá o capitão Klensdorf está ensinando as crianças a lançar granadas. Jojo passa por ele, rouba a granada que ele tem na mão, e continua correndo para a floresta, onde joga a granada de forma tão desajeitada que ela quica em uma árvore, e cai em seus pés, explodindo em seu rosto. Jojo desmaia, mas tem algumas memórias embaçadas de pessoas o levando para o hospital, e de sua mãe, Rosie Betzler, visitando-o. Ele acorda alguns dias depois em seu quarto, e a primeira coisa que nota ao sair da cama, é a coxeadura na perna. A segunda são as cicatrizes no rosto que encontra ao olhar no espelho. A mãe dele vem verificar como ele está, depois o abraça e o lembra de que ele sempre terá ela, mesmo que seu pai tenha partido, e sua irmã Inga tenha morrido. Depois de fazê-lo vestir seu uniforme, Rosie leva Jojo de volta à sede do Jungvolk. Eles encontram o capitão Klensdorf alimentando awkwardly Freddy Finkel. Capitão Klensdorf já foi rebaixado por negligência, mas Rosie Betzler ainda o atinge na virilha com o joelho, e o esbofeteia com a luva, fazendo-o prometer que dará a Jojo algum trabalho para fazer, mesmo que não seja no campo, e que ele se sentirá incluído. Jojo recebe a tarefa de colocar cartazes de propaganda pela cidade, e entregar convocações, o que ele faz com muito entusiasmo. Uma tarde, enquanto trabalhava, ele encontra sua mãe olhando para um grupo de pessoas enforcadas em um patíbulo na praça pública, e quando Jojo pergunta a ela o que eles fizeram, ela responde o que podiam. Quando ele volta para casa mais tarde, sua mãe não está lá, e ele começa a ficar nervoso ao ouvir barulhos vindo do quarto de sua irmã. Ele entra no quarto para investigar e encontra uma marca estranha no chão que sobe pela parede. Então ele insere sua faca nela, e consegue abrir uma seção falsa da parede. Há um espaço atrás dela suficiente para uma pessoa se arrastar, e vários objetos espalhados. No final ele fica chocado ao encontrar uma jovem, Elsa Kaur, que o segue para fora da sala enquanto ele grita e corre pela casa em medo. Ela o pega quando ele está prestes a alcançar a porta da frente, e o empurra contra a parede, mostrando que tem sua adaga e admitindo que é judia, mas está lá porque Rosie a convidou para se esconder em sua casa. Se Jojo contar a alguém sobre ela, Elsa promete que dirá que ele e Rosie a ajudaram, o que também os levaria à morte. Depois que ela retorna ao seu esconderijo com sua faca, Jojo corre para seu quarto e discute suas opções com o Hitler imaginário. Chegando à conclusão de que deveria negociar, ele pega uma faca de cozinha e uma panela para se proteger, e então volta para o quarto de sua irmã para dizer a Elsa Kaur que ela deveria encontrar outro lugar para viver. Ele fica assustado novamente, no entanto, quando ela o surpreende por trás, pega a faca da cozinha também, e o expulsa do quarto. Jojo discute as coisas com o Hitler imaginário novamente, e eles chegam à conclusão de que ele deve fazer Elsa Kaur se sentir segura para que ela abaixe a guarda. Quando Rosie volta à noite, Jojo lhe diz que ouviu barulhos no andar de cima, mas ela lhe diz que deve ter sido ratos. Depois que Rosie coloca Jojo na cama, ela vai ver Elsa Kaur para avisá-la a ser mais cuidadosa, porque se algo acontecer, ela não pode escolher Elsa em vez de seu próprio filho. Ela também lembra Elsa Kaur que, enquanto houver pelo menos uma pessoa viva lá fora, eles estão perdendo. No dia seguinte, Jojo vai à piscina, o que deve ajudá-lo com sua perna. Ele nota que Klensdorf e Finkel também estão lá.
sentados juntos e demonstrando medo de Rose. Depois que sua mãe sai, Jojo se aproxima deles e pergunta a Klensnorf o que deve fazer se encontrar uma pessoa judia. A resposta é chamar a Gestapo, que irá matá-los e a quem os ajudar. Jojo também se pergunta como alguém pode identificar uma pessoa judia, ao que Klensnorf responde que ele também não sabe, e que alguém deveria escrever um livro sobre isso. Assim que chega em casa, Jojo tenta falar com Elsa Kaur novamente. Depois de apontar que estão em um impasse porque nenhum dos dois pode delatar o outro se não quiserem problemas, ele diz a ela que permitirá que ela fique em troca de informações sobre o povo judeu, para que ele possa escrever um livro de denúncia. Elsa aceita e explica que são pessoas como ele, mas como ele não vai acreditar nela, ela diz que são demônios amantes de dinheiro que são alérgicos à comida. Jojo rapidamente percebe seu plano de fazê-lo trazer comida, e quando ele começa a explicar que a raça ariana é superior e que os judeus são fracos, Elsa o agarra, cobre sua boca, e o sacode enquanto explica que não há nada de fraco nas pessoas judias, antes de voltar para seu esconderijo. Quando Rose volta à noite, ela queima algo na lareira antes de servir um pouco de vinho e tocar música. Ela está muito feliz porque os aliados tomaram a Itália, e a França será a próxima. Jojo começa a discutir com ela por estar contra seu país. Então Rose interrompe a conversa e diz para ele comer. Ela não está comendo, alegando que não está com fome, e Jojo rapidamente suspeita que ela está guardando a comida para Elsa Kaur. Então ele decide ficar com as sobras para si. Ele pensa que se seu pai estivesse aqui, ele entenderia. E como ele quer vê-lo tanto, Rose coloca a jaqueta de seu marido e pinta uma barba em seu rosto com cinzas para repreender Jojo por falar assim com sua mãe. Usando a voz de seu marido, ela também pede que ele cuide dela porque está fazendo o melhor que pode. Então ela aumenta a música e faz Jojo dançar com ela. No dia seguinte, Jojo dá a Elsa Kaur um lápis e papel para que ela desenhe onde as pessoas judias vivem, e onde as mulheres judias põem seus ovos. Elsa começa a desenhar, mas se recusa a responder perguntas sobre sua família. No entanto, ela conta a Jojo sobre seu noivo Nathan, que está lutando com a resistência. A imagem que ela dá a Jojo é um desenho de sua própria cabeça, porque é lá que as pessoas judias vivem. Jojo tem uma ideia para um plano. Ele escreve uma carta fingindo ser Nathan, terminando com Elsa, e a lê para ela, que obviamente não acredita nele, mas ainda assim dói ouvir coisas tão horríveis sobre ela com o nome de seu noivo associado. Ela corre de volta para seu esconderijo, e vê-la tão chateada e humana faz Jojo se arrepender de tudo. Então ele escreve uma nova carta como Nathan dizendo que a última não era verdadeira, e que ele ainda a ama. Elsa agradece a ele, e pede que traga mais cartas no futuro. Eles jogam um jogo de quem consegue nomear mais pessoas famosas e importantes do seu lado. E Elsa vence quando menciona Jesus. Algum tempo depois, Jojo e Rose vão dar um passeio à beira do rio. E Rose lhe conta como essa área costumava ser diferente. Havia pessoas o tempo todo lá, dançando e desfrutando do romance, o que Jojo menospreza. Rose também acha que as crianças não deveriam discutir política, deveriam estar brincando e subindo em árvores, e todos deveriam estar dançando sinal de liberdade. Jojo também despreza isso e sai de bicicleta, com Rose o seguindo de perto. Quando chegam à estrada, vem um caminhão de soldados voltando para casa, parecendo sombrios e derrotados. Jojo volta para casa de mau humor também. Então Elsa tenta distraí-lo contando histórias de fantasia ridículas sobre seu povo. Ele começa a se aquecer com ela, e a desfrutar de sua companhia, pelo que o Hitler imaginário o repreende mais tarde, dizendo que seu cérebro alemão não deveria ser mandado. Depois que ele vai dormir, Rose passa um tempo com Elsa, dizendo a ela que está feliz por tê-la, e por vê-la se tornar uma mulher, já que não pôde fazer isso com sua filha. No dia seguinte, Jojo vai à sede do Jungvolk, onde encontra Klensdorf e Finkel conversando um com o outro com os narizes quase se tocando, uma clara tensão entre eles. Jojo lhes diz que está escrevendo uma reportagem sobre pessoas judias, mas eles riem dele, não acreditando que seja real. Klensdorf decide compartilhar com ele alguns designs que fez para os uniformes dele e de Finkel, que são muito extravagantes. Em seguida, ele dá a Jojo uma nova tarefa. Ele deve coletar sucata para o esforço de guerra. Enquanto caminhava pelas ruas vestido de robô, Jojo vê sua mãe distribuindo pequenos panfletos antinazistas, e também se encontra com Jork, que foi aceito como soldado. Quando Jojo lhe diz que capturou uma pessoa judia, Jork responde que viu uma na floresta, e não entende qual é o grande problema, o que faz Jojo pensar muito. Ele visita Elsa assim que retorna para casa, e lhe presenteia com alguns lápis de cor que encontrou por aí, mas também a lembra que é ilegal para um nazista e uma pessoa judia serem amigos. Elsa aponta que ele não é um nazista porque não a machucou. Ele é apenas um garoto solitário tentando encontrar um lugar para se encaixar. Eles concordam em discordar. Depois que Elsa percebe o quão suja ela está, Jojo permite que ela saia do quarto e tome um banho, e ela até pega algumas roupas da irmã dele emprestadas. Eles estão prestes a jantar juntos quando alguém bate na porta, e depois que ela corre de volta para seu esconderijo, Jojo abre a porta e encontra um grupo de oficiais da Gestapo liderados por Hermann Dertz, e logo depois, Klensdorf e Finkel também chegam, dizendo que precisavam trazer alguns panfletos para Jojo, o que soa como sua desculpa.
A Gestapo começa a vasculhar a casa em busca de qualquer atividade suspeita, enquanto Dirtz pergunta a Jojo por que sua mãe está fora o dia todo, e por que seu uniforme está sem a faca. Elsa aparece, vestindo as roupas de Inga, e fingindo ser ela. Ela lhes diz que foi ela quem pegou a faca porque seu irmão estava a incomodando. Então a Gestapo vai procurar em seu quarto a seguir. Dirtz ainda está suspeitando dela. Então ele pede seus documentos. Elsa pega a identidade de Inga de suas gavetas e a entrega a Klensdorf, que pergunta a ela sobre sua data de nascimento. Elsa adivinha corretamente e Klensdorf a deixa ir. Mas Dirtz intervém quando vê o livro de exposé de Jojo. A Gestapo começa a folhear, rindo de todos os desenhos demoníacos de pessoas judias, e enquanto Klensdorf não parece muito divertido, Elsa se sente bastante chateada e traída quando eles chegam a uma sessão onde Jojo descreveu todas as maneiras como Nathan deveria morrer, feliz por não ter encontrado nada de errado. A Gestapo vai embora, e Klensdorf também sai após devolver a identidade de Elsa e a faca de Jojo. Elsa descobre que a data nos papéis é diferente do que ela disse, o que significa que Klensdorf tem ajudado eles o tempo todo. Jojo aponta que ninguém realmente sabe que Inga está morta, então Elsa poderia fingir ser ela e viver com eles normalmente. Mas ela ainda se sente magoada com o conteúdo do livro, então diz a Jojo que não podem ser amigos. Hitler imaginário grita com Jojo por tentar fazer amizade com Elsa e achar que ela é uma boa pessoa, manda pôr suas prioridades em ordem. Enquanto está fora buscando comida, Jojo encontra Rosie enforcada em um patíbulo na praça pública. Devastado, ele se agarra às pernas dela e chora desesperadamente, tentando até amarrar o sapato dela, mas sem sucesso. Depois de olhar para o corpo por horas, ele vai para casa com a faca na mão, culpando Elsa pela morte de Rosie, e pronto para esfaqueá-la por isso. Ela para a mão dele a tempo, e ele só consegue arranhar ela. Quando ele começa a chorar novamente, Elsa sente pena dele e o consola. Ela explica que sempre conheceu Rosie como parte da resistência, embora não saiba os detalhes, e o pai de Jojo também está lutando pela resistência, mas Rosie disse a ele o oposto para não deixá-lo chateado. Ela também confessa que seus pais foram levados para um campo de concentração, então os dois só têm um ao outro. Jojo começa a ir às ruas para buscar comida em lixeiras, e percebe como a cidade está se destruindo a cada dia. Ele e Elsa começam uma rotina juntos, compartilhando refeições e desfrutando das cartas falsas de Nathan que Jojo escreve. Uma tarde, a cidade entra em um estado caótico quando os aliados iniciam uma ofensiva. Aproveitando que Hitler havia se suicidado, Jojo encontra York, que está carregando algumas armas porque o exército está tão desesperado por soldados que está enviando as crianças para a batalha. Jojo diz a ele que a pessoa judia que ele pegou é meio que sua namorada agora e ele está preocupado porque isso é ilegal. Mas York aponta que ele conheceu os russos e os japoneses e que eles são piores do que as pessoas judias. Ramos encontra em seguida, e após enviar York com uma arma, ela dá a Jojo uma jaqueta de uniforme para que ele não seja baleado acidentalmente pelo seu próprio lado. Uma bomba explode na área e Jojo fica tonto enquanto assiste a todos lutando, incluindo crianças e idosos, e até mesmo Klensdorf e Finkel vestindo seus designs extravagantes. Jojo está com muito medo para lutar, então ele se esconde em um prédio abandonado até que tudo acabe. Ele sai depois que as coisas se acalmam, e vê os americanos retirarem as bandeiras nazistas para substituí-las pelas suas, celebrando sua vitória. Os soldados soviéticos estão prendendo todos os nazistas que veem, incluindo Dirtz e o resto da Gestapo. E ao ver a jaqueta que Jojo está usando, eles o levam também. Ele encontra Klensdorf entre os outros prisioneiros, que lhe diz que ele é um bom garoto e que deve cuidar de sua irmã antes de tirar sua jaqueta e cuspir nele, chamando-o de judeu para que os soldados o deixem ir. Jojo só pode assistir enquanto Klensdorf é levado para ser executado por um pelotão de fuzilamento. No caminho de casa, Jojo encontra York, que diz que vai ver sua mãe para um abraço. Quando ele aponta que a namorada de Jojo pode ser livre agora, Jojo fica desanimado com a ideia de Elsa ir embora, e corre de volta para a casa. Ele decide mentir para Elsa e dizer que a Alemanha venceu a guerra para que ela não possa ir embora, mas depois de folhear seu livro e ver desenhos de sua mãe, e de um coelho em uma gaiola, ele finge escrever outra carta de Nathan e a lê para ela, dizendo que ele tem um plano para tirá-la da cidade. Então, Elsa finalmente confessa que Nathan morreu no ano passado de tuberculose, mas ela achou as cartas reconfortantes. Jojo admite que a ama romanticamente, mas sabe que ela o ama apenas como um irmão, o que ela concorda. Então ele quer ajudá-la a escapar de qualquer maneira. Hitler imaginário está desapontado com ele por isso e tenta convencê-lo a mudar de ideia. Mas Jojo finalmente enfrenta ele e o expulsa de casa pela janela. Elsa hesita em sair, mas Jojo a encoraja até que ela consegue atravessar a porta. Nesse momento, um carro com a bandeira americana passa, e Elsa dá um tapa em Jojo por ter mentido para ela. Ao se perguntarem o que fazer a seguir, eles decidem dançar para celebrar sua liberdade.